meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar sobre a Lua cheia em Escorpião. Ora bem, já toda a gente sabe que a Lua cheia significa que o Sol está em frente à Lua, com a Terra pelo meio, claro, e portanto consegue refletir todos os seus raios na Lua e nós vamos vê-la por completo. Sendo que, como a Lua significa as nossas emoções, isto vai significar também que vamos estar mais em contacto com as nossas emoções, ou seja, mais emocionais, vai haver mais agitação na nossa vida. No entanto, e porque esta Lua é em Escorpião, podemos dizer aqui que esta intensidade vai estar ao quadrado, ok? Então, Escorpião tem a ver exatamente com a transformação e muitas vezes Escorpião é mal entendido e as pessoas dizem que é uma coisa má, que os Escorpiões são muito maus e que as pessoas que fazem coisas muito más, né? Pronto, põem logo ali Escorpião abaixo de cão, mas na realidade não é assim que isto resulta, ok? A situação aqui com o Escorpião é que nós temos, e toda a gente tem um Escorpião alguns no seu mapa, nós temos o poder de transformar, de fazer mudanças na nossa vida. E reparem que se não fizéssemos mudanças, hoje em dia ainda estaríamos na Idade da Pedra, ok? Então é muito importante nós fazermos estas mudanças na nossa vida e para isso muitas vezes vamos ter que ser confrontadas com as situações porque nós não sabemos que precisamos de mudar, ok? Estamos ali na nossa zona de conforto, estamos todos muito bem, aquilo tudo a funcionar lindamente e depois tem que acontecer algo para nos mostrar que nós já estávamos estagnados e não sólidos, estávamos estagnados e que precisávamos de mudar alguma coisa na nossa vida, ok? Então esta Lua cheia vai trazer exatamente isso. Situações que vão nos obrigar a olhar para o lado negativo, para o lado podre, para as coisas que não estão a funcionar bem na nossa vida, situações que vão vir à tona, que vão estar ali em exposição e que vocês vão mesmo ter que olhar para elas, ok? Eu vou fazer aqui uma comparação para vocês perceberem. Imaginem que vocês têm lá em casa um cano entupido, ok? Estão a ver? Entraram na cozinha e está um cheiro terrível, vocês não percebem o que é que raio é aquilo, ok? Então toca a arregaçar as mangas, a abrir a banca e a ver o que é que raio que se passa ali dentro, porque está ali um cheiro terrível, ok? E vocês descobrem que aquilo está tudo cheio de porcaria e que é preciso fazer uma limpeza, ok? Só de abrir o esgoto aquilo já é um cheiro terrível, ok? Imaginem depois vocês lá de fio na mão ou de arame na mão ali a puxar pelas coisas lá dentro, sei já vos aconteceu que isto é muito giro, não é? Senão vocês chamam o canalizador que ele faz na mesma, mas pessoalmente é bem mais interessante. O cheiro é o mesmo, mas vocês vão ver, não é? Ficam ali a fazer a limpeza daquilo e tal, tiram lixo por lá dentro, metem no saco do lixo, deitam fora, aquilo é uma coisa mesmo terrível, ok? Mas pronto, ok? Resolveram a situação, aquilo ficou ali bem para limpinho. Claro que o cheiro ainda vai ficar lá durante algum tempo, mas depois resolveu-se, ok? E o cano voltou outra vez a estar desentupido e nós voltamos outra vez a poder estar a lavar a louça à vontade na cozinha, ok? Então é isto que vai acontecer nas nossas vidas, ok? Vai haver ali algum cano na nossa vida que estava um bocado para bloqueado, alguma situação que nós não estávamos a olhar e não estávamos a ver que precisávamos de fazer alguma transformação que vai ficar entupido e que nos vai lembrar que nós temos que olhar para aquilo, que nós temos que fazer alguma coisa. Então é mesmo preciso arregaçar as mangas, olhar para as coisas e ver o que é que eu posso fazer para mudar, ok? E claro que não tem que ser só coisas negativas, porque há muita gente que me diz assim, Ana, mas tu só vês sempre com as coisas negativas. Não tem que ser coisas negativas, ok? Às vezes até o universo é fantástico e comunica connosco de uma forma fantástica. Imaginem, por exemplo, pode ser uma grande paixão, vamos nós todos malucos ali assolapados pela paixão, tipo, ai, que lindo e maravilhoso, ok? Mas eu chamo a atenção, cuidado, porque paixões têm a ver com a casa da identidade ou com a área da identidade. São uma forma que nós temos de mostrar a nossa identidade, porque quando estamos apaixonados, tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, não é? Portanto, esta coisa da paixão muitas vezes significa, aliás sempre, significa que nós não estávamos a ver bem a nossa emoção, a nossa identidade, não estávamos a pôr cá para fora a nossa identidade, então precisamos de alguém que venha de fora e que abane ali um bocado com a nossa vida para nos mostrar que nós precisávamos de mais, ok? E pode ser maravilhoso se nós entendermos esta mensagem do universo e realmente fizermos mais na nossa vida, mas se nós continuarmos na mesma e tivermos só ali a aproveitar aquela paixão e depois pensarmos que ficou tudo por ali, estamos lixados porque vamos sofrer e muito, ok? Por
Por isso, é importante lembrarmos disto, mesmo que seja uma coisa muito positiva, como por exemplo uma promoção, ok? Uma promoção no emprego, ok? Algo espetacular, vocês agora passaram a ser chefes, ok? Isto também pode ser uma coisa muito boa, só que também têm que chamar a atenção que isto sendo intenso, significa que vocês também precisam de trabalhar alguma coisa, se calhar precisam trabalhar ao vosso lado da liderança, ok? E provavelmente vai-vos acontecer, uma vez que vocês têm mais poder e vão fazer mais transformações, vocês vão começar a ganhar mais inimigos também, não é? Mais pessoas que não vão gostar dessas transformações que vocês estão a fazer. E é normal, não é? Estavam lá no seu ponto de conforto, vocês chegaram lá e quiseram mudar alguma coisa, porque agora são chefes e querem fazer alterações e querem pôr aquilo a funcionar, e as pessoas não vão gostar, ok? Então tudo aquilo, mesmo as coisas positivas que vos possam acontecer, se forem intensas, se mexerem com intensidade, também são situações que vos estão a pedir para vocês mudarem, para vocês olharem para o lodo que estava ali e que vocês precisam de limpar aquele cano, ok? Claro que as situações negativas são mais marcantes, não é? Imaginem que vocês vão ser despedidos ou então que vocês se despediram. Então isto significa que se abriu um caminho para vocês e aproveito esta parte do vídeo para mandar um abraço de coragem a todos aqueles meus amigos que ou foram despedidos ou se despediram, porque isto é espetacular na vossa vida, ok? Não olhem como uma coisa negativa, mas sim como o início de uma nova fase da vossa vida. Vocês agora vão poder fazer aquilo que gostam, não se metam na mesma coisa do costume, ok? Façam uma coisa que gostam, põem a vossa criatividade cá para fora, procurem ver onde é que vocês vão poder dar mais dos vossos talentos e se vão sentir melhor, mais realizados, mais alegres na vossa vida, ok? Por isso, não fiquem chateados, não fiquem tristes, não fiquem aí deprimidos, toca a ir à vida, toca a fazer coisas porque isto vai ser excelente para vocês. Então esta lua cheia em Escorpião vai-vos poder ajudar e muito a vocês verem o que é que vocês já não querem mais na vossa vida e porem a funcionar de uma forma diferente, ok? Mas quem diz isto diz o casamento também pode ser um casamento, ok? Uma mudança de estatuto perante a sociedade. Deixamos de ser solteiros e passamos a ser casados, ok? Então isto também vai significar uma mudança na vossa vida. Muitas vezes vocês vão ter que olhar para as coisas de uma forma diferente daquilo que estavam a ver até agora. Passam a ter que morar com uma pessoa, sei que já namoravam antes, mas pronto, passam a ter que lidar com uma pessoa de uma forma diferente daquilo que faziam até ali, até porque não muda nada, o que muda dentro da vossa cabeça, não é? A sociedade é que vos pôs que uma pessoa casada age de uma maneira diferente que uma pessoa solteira e nós vamos atrás, não é? Mas pronto, há alguma coisa ali que vai mudar na vossa vida e vocês vão ter que olhar para aquilo, ok? Vocês vão olhar para aquela intensidade que vos aconteceu e será uma situação que vos vai fazer mudar também na vossa vida e pôr cá para fora as vossas qualidades, tudo aquilo que vocês têm dentro de vocês e que possa fazer-vos chegar mais longe e serem mais felizes. Porque, como eu sempre digo, esta vida, nós estamos aqui apenas para aprimorar o nosso ser, ok? Apenas, que já não é pouco, não é? Mas para aprimorar o nosso ser. E tudo aquilo que acontece na nossa vida, seja um relacionamento amoroso, seja o início ou o fim, seja o nascimento de um filho, seja a morte de alguém, seja o começo de um trabalho, seja montar uma empresa, seja o de ser despedido, seja uma empresa na falência, seja lá o que for, tudo isso que mexe muito com as nossas emoções, está tudo a fazer-nos caminhar para o sentido de aprimorarmos o nosso ser, sairmos daqui melhores do que saímos antes. São experiências emocionais que nós vivemos, que a nossa alma vive dentro deste corpo e que nos vai fazer crescer, ok? Por isso, olhem para as coisas não como coisas negativas, mas como coisas positivas, que estão aqui para vos fazer enfrentar a situação, a realidade, o podre da vossa vida e seguir em frente e fazer coisas muito melhores do que aquilo que estavam a fazer antes, ok? E não podia passar sem vos convidar para aparecerem nos próximos dias 12, 13 e 14 de maio no Palácio de Cristal no Porto, no Festival Human Fest. Eu e os meus alunos de Astrocartomância vamos estar a participar lá com consultas com um valor mais em conta. Vocês vão conseguir receber as vossas orientações. Eu vou estar lá não a dar consultas, mas sim a receber toda a gente que quiser aparecer, a explicar sobre a astrocartomância, a dar abraços, que é uma coisa que eu não tenho conseguido fazer nos últimos Human Fests, e portanto estarei lá disponível nesse aspecto. Mas os meus alunos vão estar lá com todas as cartinhas, com toda a sua sabedoria e de certeza que vocês vão receber a orientação que vocês mais precisam. Apareçam então! E esta lua cheia em especial tem aqui umas coisas interessantes a acontecer, não é só a lua cheia, ok? Só uma coisa interessante é o facto do posicionamento dos planetas à volta da Terra, nesta lua cheia, neste momento da lua cheia, tem uma configuração daquilo que nós em astrologia chamamos a locomotiva, e eu quando ensino chamo-lhe o TGV,
porque para mim não é só uma locomotiva, é o TGV. Lembra-se aquelas coisas do comboio que se dá às crianças no Natal? Aquelas pistas de comboio, que tem assim uma pista redonda, também pode ser de carros, mas agora aqui neste caso é comboio. Tem assim uma pista redonda, tem um comboio e o comboio anda lá à volta da pista, não é? Pronto, e isto é o que está a acontecer aos planetas no céu. Existe um comboio e depois existe uma parte vazia em que os planetas vão conseguir se movimentar. Então isto significa movimentação na nossa vida. Portanto, como se não bastasse termos uma lua cheia em Escorpião, ainda vamos ter os planetas colocados numa posição de locomotiva, ou seja, movimentação, ok? Então será aqui o ter que renascer ou haver aqui uma pequena morte para que a locomotiva se mexa mais rapidamente. Ou então a locomotiva ajuda a que a morte aconteça, né? E haja uma transformação na nossa vida, ok? Mas não é só isto. Uma vez que estamos a falar em movimentação e ação e movimento, faz-me lembrar, a locomotiva faz-me lembrar Marte, que tem a ver com exatamente o planeta da ação e do movimento, e o Marte, nesta altura, está a fazer um trígono, que é uma ligação muito positiva, com Júpiter. E Marte está em cima de Gêmeos, Marte que é fogo está em cima de Gêmeos, que é ar, e Júpiter, que é fogo, está em cima de Balança, que é ar. Portanto, temos aqui 2 fogos e 2 ares, ou seja, uma mudança em relação à nossa maneira de pensar, ok? À maneira como nós vemos as coisas. E há aqui uma coisa importante que eu queria que vocês tivessem noção, que é, às vezes nós podemos entrar em situações, nesta lua cheia, nós podemos entrar em situações que tenham a ver com a defesa dos direitos, nem que não seja os nossos direitos, os direitos dos outros, ok? Nós vamos ali pela liberdade das mulheres, pela defesa da luta contra o cancro, vamos nós ali contra coisas e achamos que estamos a fazer uma grande coisa quando estamos ali a impor uma posição diferente, mas não estamos a ajudar muito, ok? Nós estamos a criticar, nós estamos a fazer coisas que façam com que venham mais energias negativas, ok? Então, em vez de criticar, em vez de ir contra qualquer coisa, em vez de defender os direitos de não sei o quê, aproveitem para arranjar soluções para que isso se resolva, ok? Não interessa só fazermos manifestações e pormos ali os cartazes porque não queremos isto, porque não sei o quê, não é? Interessa é que solução é que nós arranjamos para resolver aquilo. O que é que nós fazemos ou o que é que nós podemos fazer, nem que seja pequeno, para fazer algum género de diferença e movimentar as situações, ok? Por isso é perfeitamente normal nesta lua cheia que hajam aí manifestações e confusões e pessoas a reivindicar direitos e tudo, que eu acho bem, mas é importante encontrarmos também as soluções, não é só criticar, não é só queixar-nos, é também criarmos soluções para as coisas, ok? É percebermos o que é que nós podemos fazer na prática para resolver os problemas que nós temos, ok? E isto é muito importante com este Marte a fazer um trígono a Júpiter, ok? Principalmente em signos de ar, ok? Mais ainda porque o Mercúrio, que é o que rege o principal signo de ar de Gêmeos, está a fazer uma conjunção com o Urano, que eu já tinha falado em vídeos passados, que mexe com a nossa cabeça, okay? Que mexe com a nossa capacidade de vermos as coisas num prisma diferente. O Urano é futurista, o Mercúrio é mente, portanto tem a ver com isto de vermos mais longe, chegarmos mais longe e fazermos mais coisas. Ainda para mais os dois em cima de Carneiro, que é mais uma vez uma energia de ação e de movimento, ok? Estão a ver, está tudo interligado. E o que nos salva aqui um bocadinho é que estes dois, o Urano e o Júpiter, estão a fazer uma ligação também favorável em trígono com Saturno, ok? Que é o único que vem aqui com um bocado de terra, assentar os pés e dizer calma, minha gente, ok? Vamos lá com alguma responsabilidade, ok? Vamos mudar as filosofias de vida, vamos começar a ver as coisas de um prisma diferente, uma vez que Saturno está em Sagitário, também é fogo, mas é preciso fazermos isto com alguma calma, com alguma estruturação, ok? É preciso elaborarmos planos, é preciso vermos como é que podemos agir, ok? Não é só reagir pelo impulso, mas sim tentar perceber o que é que podemos fazer mais para além de simplesmente reivindicar soluções, questões que nos vão poder fazer chegar mais longe, ok? Mas mais, esta lua cheia também está a fazer ligações muito favoráveis, quer seja com Plutão, quer seja com Neptuno, ok? Então aqui com Plutão, e o Plutão está em cima de Capricórnio, portanto pede flexibilidade, ok? Pede para nós sermos mais flexíveis, para nós conseguirmos olhar para as coisas de uma forma diferente. Então reparem, se vocês tiverem alguma situação que seja mais complicada durante esta lua cheia em Escorpião, é ótimo vocês pararem e tentarem ver um prisma diferente, ok? Será que isto não poderá ser vantajoso para mim de alguma forma, ok? Apesar de ser uma ligação positiva, Plutão é Plutão, seja lá como for, ele está sempre a criar transformações na nossa vida, então é importante sermos mais flexíveis. Será que eu não poderei fazer aqui algum género de mudança? E eu vou falar especificamente sobre
esta situação do Plutão e também do Neptuno, que é para cada um dos vossos signos e vossos ascendentes, vocês vão poder ver a seguir, mas lembro-vos já que aqui a palavra-chave é flexibilizar, ok? Serem leves para conseguirem entender como é que vocês vão poder lidar com esta situação de uma forma diferente, ok? Não tão rigorosos, não tão aquela coisa das palinhas e só ver para o mesmo sítio, mas abrir horizontes e tentar ver de uma forma diferente. Até porque depois a ligação, quer seja da Lua, quer seja do Sol, a Neptuno, também uma ligação positiva, vai-nos estar a pedir para nós termos mais fé, confiarmos mais, ok? Vai-nos estar a trazer situações em que, lá está, é aquela coisa do parece tudo muito mal, mas depois no fim até acaba por ser uma coisa positiva. Estou-me a lembrar, por exemplo, vocês têm um acidente de carro, uma coisa assim descomunal, mas vocês saem intactos de lá dentro, ok? O carro ficou todo desfeito, mas vocês estão altamente, ok? E isto tem a ver com este Neptuno, que aquilo que vos quer dar é sustos, mas que está ali a proteger um bocado, só para vocês perceberem o que é que está por trás disto, o que é que vocês têm que mudar na vossa vida, o que é que não está bem, o que é porcaria, o que é lodo e o que é que vocês têm que trazer cá para fora, lidar, limpar, ok? Limpar o cano e deixar as coisas todas a fluírem de uma forma completamente diferente, ok? Fez sentido para vocês que eu expliquei? Lembrem-se disto, lembrem-se do cano entupido, lembrem-se das porcarias todas que podem aparecer na vossa vida, mas isto significa que já estava ali a acumular algum tempo, a necessidade de arregaçar as mangas e de ir lá, limpar o cano, ok? Resolver os problemas e seguir em frente de uma forma muito mais forte, com muito mais autoconfiança do que aquilo que vocês tinham antes e, claro, obter muito melhores resultados, que é isso que depois o Sol em Touro quer e esta Lua vai ajudar, ok? Fez sentido isto que eu expliquei para vocês? Ótimo, maravilha! Vamos então agora começar a falar sobre ascendente a ascendente e signo a signo, o que é que esta Lua cheia vai estar a calhar para cada um de vocês, ok? Então vamos começar pelos nossos amigos carneiros e para vocês, e sim, desta vez eu vou voltar outra vez ao carneiro, está bem, meus queridos peixinhos? Deixo para o fim, vou fazer uma vez primeiro os carneiros e depois outra vez os peixes, está bem? Que é para não ficar assim, não ficam uns tristes, outros contentes, não pode ser, né? Sou balança, temos que equilibrar, ok? Então vamos lá começar, meus caros amigos carneiros. Para vocês esta Lua cheia em Escorpião vai calhar exatamente na área que tem a ver com as transformações na vossa vida, ok? Portanto, esta Lua cheia pode ser extremamente forte para vocês. Tudo aquilo que tem a ver com transformações que vocês possam fazer, seja transformações externas, seja transformações internas. E eu lembro-vos, mais uma vez, porque eu farto-me falar isto nos meus vídeos, vocês têm um poder fabuloso em termos de transformações. Vocês são excelentes em termos de investimentos. Vocês têm um poder de transformação tão grande, tão grande, tão grande que muitas vezes nem reparam que eu tenho. Ok? Ele está lá escondido dentro de vocês. É muito forte, vocês não veem, mas as pessoas à vossa volta veem, ok? Vocês vão para transformar, porque aquilo é normal, não é? Porque pronto, como é que ninguém se tinha lembrado disto antes, não é? Lá vamos nós fazer aquilo que toda a gente já devia ter feito, mas para os outros vocês estão a tirá-los do ponto de conforto, eles não vão gostar dessa situação e vão repostar e vamos criar situações complicadas, ok? Mas lembre-vos, todas as situações complicadas que possam aparecer na vossa vida devido a uma transformação que vocês tenham feito, é só para vos mostrar que vocês têm potencial. Reparem, se vocês não tivessem potencial, as pessoas não se tinham dado ao trabalho de vos chatear, certo? Então vamos começar a olhar para isso tipo, se tu estás aqui a incomodar por minha causa, então é porque eu devo ter algum potencial. Deixa lá ver o que é que eu posso fazer para pôr este potencial cá para fora, ok? Então, muita autoconfiança, toca a acreditarem em vocês, toca a pôr cá para fora este potencial de transformação fabuloso que vocês têm, porque de certeza que isto vai ser muito bom para vocês em termos futuros, ok? Limpem aqui o lodo, tirem lá toda a porcaria que possa estar aí à vossa volta, principalmente aquelas pessoas que estão sempre a dizer que vocês não conseguem, que não dá, que não funciona, ok? E vão em frente, cheios de coragem e autoconfiança e vocês vão ver que a coisa vai resultar lindamente. Agora, como eu vos disse, há duas ajudas a chegarem do céu, uma delas que vai pedir para vocês serem mais flexíveis. E esta ajuda tem a ver com pessoas de figuras de autoridade, ok? Alguém que está à vossa volta, tem mais poder do que vocês. E atenção que pode ser um polícia do trânsito, ok? Como pode ser o patrão, como pode ser o pai, como pode ser qualquer outra coisa na vossa vida, mas será sempre ali uma figura de autoridade que vos vai dar algum género de insight que vocês vão perceber e que vos vai ajudar para fazer o vosso investimento. O que é preciso? Porque isto é difícil, não é? É preciso vocês serem flexíveis, porque normalmente vocês veem tudo muito rigoroso, muito sério, vocês é que acham que sabem e que mandam e que podem.
não se estão ao trabalho de estar a ouvir o que as outras pessoas vêm para vos dizer, então neste caso eu digo-vos, prestem atenção àquilo que alguma figura de autoridade vos vai dizer, porque pode ser extremamente importante para vocês investirem mais na vossa vida, para vocês chegarem mais longe, ok? Para vocês conseguirem tirar mais partido da vossa grande capacidade de transformação. E atenção que investimentos não é só dinheiro, pode ser investimentos do vosso tempo, investimentos das vossas qualidades, mas é importante vocês levarem a sério aquilo que esta figura de autoridade vos vai transmitir, seja lá de que forma seja, ok? Ela vai-vos transmitir e convém vocês prestarem atenção. Outra ajuda será uma ajuda divina, ok? Vem de lá, estrelinha da sorte, pim, cria-vos assim uma situação fantástica na vossa vida e era importante vocês estarem sintonizados com a vossa intuição. Lembram-se que eu digo sempre isto nos vídeos? Vocês têm uma intuição fabulosa, muitas vezes não se lembram que a têm, ok? Ou ignoram, ou dizem, não deve ser, isto era só eu a sonhar e tal, e na realidade, pimba, era mesmo aquilo, não é? Então prestem atenção à vossa intuição, fiquem à escuta porque há ali uma estrelinha da sorte que vai falar com vocês e que vos vai estar a ajudar para vocês conseguirem ter melhores resultados em termos dos vossos investimentos, ok? Lembre sempre isto, tem a ver com o facto de vocês chegarem mais longe com os vossos investimentos, com as transformações que vocês fazem na vossa vida. Não só transformações externas, mas também transformações internas, o investimento que vocês fazem em vocês próprios, ok? E para a vossa própria transformação. Faz sentido isto? Maravilha! Ora bem, meus caros amigos tourinhos, para vocês esta lua cheia em Escorpião vai calhar na vossa casa dos relacionamentos e das parcerias, ok? Portanto, isto pode ser extremamente vantajoso para vocês se vocês quiserem ir mais avante com parcerias. Obviamente que se vocês estiverem numa parceria que não funcione, ela vai acontecer qualquer coisa, não é? Para vocês perceberem que estava algo mal, o tal cano entupido, ok? É importante vocês olharem e perceberem que há ali um lodo que vocês vão ter que trabalhar. E atenção, porque parcerias não tem que ser só relacionamentos amorosos, também pode ser parcerias de trabalho, ok? Alguma coisa, ou parcerias de amizade, ou alguma coisa que vocês tivessem ali que faz com que aquela pessoa especial, faz com que vocês tenham que olhar para a maneira como vocês lidam com os relacionamentos em geral de uma forma diferente, ok? E pode vir de lá alguma sabedoria, alguma situação de expansão do conhecimento, com algum livro que vocês leem, um filme que vocês veem, um curso que vocês fazem, alguma coisa que vocês vão fazer, uma viagem, etc., que possa fazer com que vocês tenham mais luz no vosso caminho, mais ensinamentos que vocês possam usar para estarem melhores dentro dos vossos relacionamentos, ok? Dentro das vossas parcerias. Por isso era importante vocês prestarem atenção. Claro que vocês vão ter que ser flexíveis, porque nesta área vocês são assim um bocado para quadrados, não é? Eu é que sei, é para ali, e não querem ouvir os outros. Vou repetir. E não querem ouvir os outros. E é muito importante vocês pararem para prestar atenção às outras sabedorias que possam vir de fora para vocês, ok? Por isso, prestem atenção a isto, qualquer insight que vos apareça em termos de conhecimento extra que vocês não tinham, aproveitem-no, mesmo que vocês acham que aquilo não vai funcionar, vai, ok? Sejam flexíveis, experimentem pelo menos, ok? Para ver depois os resultados à vossa volta, ok? Outra coisa também que vos vai poder ajudar será os amigos, os grupos e os conhecimentos à vossa volta, ok? Provavelmente vocês terão aqui alguma luzinha, alguma estrelinha da sorte, alguém que vos vai aqui dar um empurrãozinho, uma luzinha para vocês conseguirem depois estar melhor em termos dos vossos relacionamentos, ok? Das vossas parcerias com aquelas pessoas que vocês mais gostam, ok? Portanto, lembrarem-se disto e lembrem-se sempre que quer seja a situação da expansão do conhecimento, quer seja a situação que tenha a ver com os amigos, grupos e conhecimentos e que, consequentemente, se vocês se valorizam perante eles, também significará a entrada de dinheiro na vossa vida, porque eles vão-vos criar oportunidades, ok? Portanto, tudo isto vai refletir-se nos relacionamentos que vocês têm com outras pessoas, ok? Portanto, lembrem-se disto, há aqui uma ligação, este triângulo entre os vossos relacionamentos, a vossa expansão do conhecimento e os vossos amigos, grupos e conhecimentos que farão com que vocês abram o cano entupido, tirem de lá o lodo todo e depois comecem a deixar com que a água corra direitinho, ok? Meus caros amigos gêmeos, para vocês esta lua cheia em Escorpião vai calhar na área que tem a ver com o trabalho, ok? Com a rotina do dia a dia, mas também com o trabalho. Portanto, esperem situações que possam transformar de alguma forma o vosso trabalho. Se vocês acham que está tudo bem correr com o vosso trabalho, ótimo, maravilhoso, ok? Mas lembrem-se que há sempre qualquer coisa que nós podemos mudar, ok? Há sempre qualquer coisa que nós podemos aprimorar e melhorar, porque vocês, em questão de trabalho, têm um potencial fabuloso, ok? Vocês têm um potencial fantástico de fazer transformações à vossa volta e se vocês não estiverem a utilizar o full potential, o potencial total
desta energia, então provavelmente acontecerá alguma coisa que vai fazer com que vocês descubram que ainda podiam chegar mais longe, que ainda podiam fazer mais, ok? Agora, se vocês estão numa situação de trabalho que não é favorável para vocês não estão a gostar, de alguma forma andam ali a arrastar a asa, então isto pode significar uma situação mais complicada, ok? Vocês podem ter algum conflito com alguém, vocês podem até ser despedidos, ok? Podem até querer ter a vontade de se despedirem, mas o importante é vocês perceberem que tudo aquilo que acontecer na vossa vida vai ser para o vosso crescimento, ok? Para vocês chegarem mais longe, vocês utilizarem este potencial fabuloso que vocês têm dentro de vocês em termos de transformação na vossa área do trabalho e, para quem não trabalha, na vossa rotina do dia-a-dia, ok? Agora, as ajudas vão chegar, por um lado, vão chegar através de algo externo e aqui pode ter a ver uma situação mesmo até que tem a ver com valores, ok? Valores externos, alguém que chega, pode ser por exemplo um empréstimo, pode ser por exemplo uma taxa aqui, alguma coisa que vocês tenham que pagar ou que chega a vocês, como por exemplo uma herança ou alguma situação que movimenta aqui algum género de valor na vossa vida e que vos vai ajudar a vocês conseguirem chegar mais longe em termos do vosso trabalho, da vossa rotina, ok? Por isso era importante vocês prestarem aqui atenção, nós aqui em astrologia chamamos o dinheiro dos outros, não é? E o que é que vocês fazem com o dinheiro dos outros, que não tem que ser que ver só com dinheiro, também pode ser valores de uma forma geral, o que é que vocês fazem com os valores dos outros que vos podem ajudar a conseguir chegar mais longe em termos do vosso próprio trabalho, ok? Agora, importante é vocês serem flexíveis, ok? Porque normalmente vocês são um bocadinho rígidos em relação aos valores dos outros, vocês põem muita responsabilidade em cima dos valores dos outros, tipo, o que os outros acham é muito importante e a minha responsabilidade, a transformação que eu faço com os valores dos outros. Imaginem uma coisa prática, por exemplo, imaginem que alguém vos dá dinheiro para vocês fazerem um investimento, ok? Vocês ficam logo ali tipo, não, porque eu sou responsável por este dinheiro, porque eu não posso, porque eu tenho que, ok? Olha, imaginem outra coisa também que acontece muitas vezes, vocês são terapeutas, ok? E vocês querem, ou qualquer profissão que tenha a ver com ajudar os outros, e vocês acham que ao ajudar os outros é uma grande responsabilidade, e muitas vezes não se arriscam a fazer essa ajuda, ou a ajudar mais, ou movimentar mais, porque vocês acham que de alguma forma pode correr alguma coisa errada e depois a culpa é vossa, ok? Não é bem assim, ok? É importante vocês serem mais flexíveis, é importante vocês perceberem que vocês vão fazer o que puderem fazer no momento em que vocês estão e isso vai ser excelente, ok? O mesmo exemplo que eu dei há bocado da questão da pessoa vos dar dinheiro, se ela vos deu dinheiro é porque ela confia em vocês, ok? Se a pessoa vai ter com vocês é porque ela confia em vocês, portanto, deem o vosso melhor, não sejam exigentes demais, ok? Não ponham demasiada exigência aqui nesta situação e comecem a baixar aqui um bocadinho a fasquia, comecem a tentar perceber que vocês ajudam, só por estar vocês já ajudam, ok? Por isso não é preciso porem esta responsabilidade toda em cima de vocês, porque isto trava, faz com que vocês não vão mais longe, ok? Então é importante vocês serem leves e flexíveis e perceberem que aqui às vezes os valores dos outros, de alguma forma, vos vão ajudar a vocês chegarem mais longe em termos do vosso trabalho, ok? Outra circunstância também tem a ver com as figuras de autoridade, ok? Algum género de figura de autoridade que possa aparecer na vossa vida, alguém que sabe mais que vocês, tem mais poder do que vocês e que vos vai dar aqui algum género de insight, ok? Há aqui uma energia muito boa em termos divinos, em termos espirituais, digamos assim, aqui eu chamo da estrelinha da sorte, ok? Vocês podem ter aqui uma estrelinha da sorte a ajudar-vos, uma coisa mais divina, mais espiritual, e que também convém vocês prestarem atenção à vossa intuição, porque aqui pode chegar alguma coisa muito interessante para vocês conseguirem chegar mais longe e evoluírem muito, tudo relacionado com o vosso trabalho, ok? Com a vossa rotina e com o vosso dia-a-dia, certo? Maravilha! Meus caros amigos caranguejos, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Escorpião vai calhar numa área que tem a ver com a vossa identidade, ok? E isto é uma área extremamente importante, atenção, porque tudo que tem a ver com mostrar-nos a nossa identidade reflete-se muitas vezes no lado artístico, no lado que tem a ver com os nossos projetos, com os nossos filhos, porque eles saem dentro de nós, mostram a nossa identidade, com os tempos livres, porque nos tempos livres normalmente tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, e com as paixões, que toda a gente me pergunta isto, ok? Tem a ver com as paixões. Portanto, era muito importante vocês perceberem que nesta área, a área de mostrar a vossa identidade, que engloba tudo aquilo que eu falei anteriormente, vocês são espetaculares, vocês são pessoas super transformadoras, vocês são pessoas super criativas. Através da vossa criatividade, vocês conseguem fazer coisas fantásticas à vossa volta, ok? Por isso, esperem que nesta altura pode haver aqui algum género de abanão, ok? E aquela introdução, aquela questão que eu falava na introdução, de uma paixão assolapada, ok? Isto pode acontecer, ok? Às vezes uma situação também ligada com os vossos filhos, ou com os vossos tempos livres, ou com algum projeto que vocês estejam incluídos,
pode significar exatamente aqui um abanão, o cano a ficar podre e a necessitar, vocês vão lá e limpá-lo, ok? Mas qualquer emoção forte que vocês sintam, qualquer situação que seja intensa na vossa vida, parem para analisar, ok? Há aqui uma informação que o universo está a dar, que é, vocês são super criativos. E é importante pôr essa criatividade cá para fora, ok? Muitas vezes pode vir aqui uma inspiração, assim, uma coisa mais intensa, ok? Que vos vai fazer chegar mais longe, que vos vai fazer pôr essa criatividade toda cá para fora, por isso aproveitem esta situação. Seja ela muito positiva, seja ela muito negativa, aproveitem esta questão para vocês perceberem que vocês são muito criativos e que essa criatividade tem que vir cá para fora. A vossa identidade tem que sair. Vocês são espetacularmente transformadores e a transformação é algo que é necessário no mundo à nossa volta, senão ainda vivíamos na Idade da Pedra, ok? Lembrem-se disto que é importante. Agora, as ajudas vão poder vir dos vossos relacionamentos, ok? Do relacionamento que vocês tenham, seja amoroso, seja de parceria de trabalho, seja de amizade, mas será com aquela pessoa especial para vocês, ok? Pode vir daí uma ajuda se vocês forem flexíveis o suficiente e se fizerem compreender a outra pessoa que ela também vai ter que ser flexível, ok? É muito importante vocês perceberem que vocês vivem, a vossa vida tem muito a ver com intensidade, ok? Vocês precisam de intensidade na vossa vida. E quando vocês ligam a um relacionamento amoroso, vocês é que fazem okay? Ficam ali marfanhadinhos. E é importante vocês perceberem que esta intensidade tem que continuar a existir, ok? Então é importante vocês fazerem ver à pessoa que está ao vosso lado, ao vosso parceiro, à vossa parceira, seja romântico ou não, ok? Que esta intensidade tem que continuar a existir na vossa vida. Então sejam flexíveis para dizer o que é que vocês querem e façam com que as outras pessoas também entendam que têm que ser flexíveis em relação a vocês para que esta situação da vossa criatividade possa se soltar, ok? Seja mesmo através de uma grande paixão, e atenção que paixões não tem que ser só por pessoas, ok? Também pode ser uma paixão por alguma coisa, pela pintura, pela arte, pela música, sei lá, por tanta coisa, ok? Uma paixão. Esta paixão tem que sair cá para fora, vocês têm que deixar com que a vossa identidade saia cá para fora e o relacionamento não pode ser um travão para vocês, ok? Portanto, sejam flexíveis em termos do relacionamento, vejam vocês o relacionamento de uma forma mais leve, ok? Não ponham o peso em cima do relacionamento como vocês costumam fazer, aquela coisa da responsabilidade até que a morte nos separe, aquelas coisas todas que vocês gostam muito. Sejam mais flexíveis nessa área e façam com que a pessoa ao vosso lado também entenda e haja também desta forma flexível em relação a vocês, que vos vai ajudar imenso a continuarem a viver ali naquela intensidade e naquela transformação que vocês tão bons estão, ok? Agora, há outra circunstância também que pode aparecer, será uma inspiração divina, ok? Há alguma coisa que vocês vão aprender que vos vai ajudar a ver a vossa identidade de uma forma diferente, ok? Uma aprendizagem que pode ser numa viagem, pode ser num curso, pode ser num livro, pode ser num filme, pode ser alguma coisa que vai fazer com que vocês consigam passar a ver a vossa criatividade num prisma mais amplo, ok? Olha, recomendo-vos ver o filme da bailarina. É da Disney, eu sei, ok? Mas é giro, ok? Vão lá ver que é muito bonito. É muito interessante vocês perceberem como é que uma criança, uma menina novinha, que era muito bruta, tinha muita força, mas era muito bruta, e como é que ela conseguiu encontrar a leveza, ok? E tudo partiu do ponto em que ela viu uma pena a cair numa poça d'água, ok? É fantástico. Vocês vão perceber que a leveza surge no momento em que nós entendemos o que é a leveza e depois trabalhamos e esforçamos-nos arduamente para que essa leveza chegue, porque a leveza não é assim tão fácil quanto a gente pensava, temos que trabalhar para lá chegar, ok? Então aprendam algo, quem diz ver o filme diz outra coisa qualquer, ok? Aprendam algo ou deixem com que esta aprendizagem chegue a vocês, abram os olhos, percebam que esta aprendizagem está lá para vos transmitir alguma coisa muito interessante na vossa vida, ok? Faz sentido? Maravilha! Meus caros amigos leões, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Escorpião vai calhar na área emocional, ok? Muita atenção, porque isto pode não ser fácil para vocês. Aliás, a vossa área emocional nunca é fácil, não é? Vocês são pessoas muito intensas, têm experiências emocionais de muita intensidade, a vossa própria família também vos faz passar, e pessoas à vossa volta fazem-vos passar por estas experiências intensas, mas vocês são os bafejados da sorte, ok? Porque lembro-vos de uma frase que eu uso muitas vezes e que vou repetir para vocês não se esquecerem, que é: o universo comunica connosco através das emoções, ok? O universo comunica connosco através das emoções. Se vocês têm emoções intensas, então significa que o universo comunica muito mais vezes com vocês do que com qualquer outro signo, ok? Então vocês têm a capacidade, através dessa intensidade emocional, de evoluir na vossa vida. Porque, primeira coisa é, eu já falo muitas vezes nisto, mas eu vou repetir, ok?
Lembra, a primeira coisa é nós percebermos, o universo está a comunicar comigo. Senti alguma coisa, houve aqui uma emoção dentro de mim, ok? O universo está a comunicar comigo. E depois é, o que é que será que o universo está a comunicar comigo, ok? Então vamos parar para analisar. O que é que aquela emoção quis dizer, ok? Então olhamos para a pessoa ou para a situação que nos causou a emoção e viramos ao contrário, ok? Descrevemos numa palavra e depois viramos ao contrário. Se aquela pessoa era acelerada, significa que eu estou parada. Se aquela pessoa era parada, significa que eu estou acelerada. Se aquela pessoa foi bruta, significa que eu estou a ser soft demais, molzinha, boazinha demais, ok? Tem que ser um bocado mais bruta. Se aquela pessoa foi boazinha demais, significa que eu estou a ser bruta demais, então eu tenho que ser um bocadinho mais boazinha, ok? Então percebam, é sempre o contrário que vocês vão descrever na pessoa ou na questão e depois é aquilo que vocês têm que trabalhar, o contrário da descrição que vocês fizeram naquela pessoa, ok? Por isso, prestem bastante atenção às vossas emoções nesta lua cheia, porque pode ser assim uma coisa bem mais forte em vocês, ok? Alguma situação, ou com a família, ou com alguém que mexa com as vossas emoções e que venha aqui tirar-vos do sério, mas que vai ser ótimo para vocês entenderem o que é que o universo está lá a comunicar com vocês, qual é o caminho que ele está a pedir para vocês seguirem, qual é a aresta que vocês vão ter que limar na vossa personalidade para conseguirem sair melhores, ok? Para terem, como eu costumo dizer, aprimorar o vosso ser, ok? Porem cá para fora esse vosso talento fantástico que vocês têm dentro de vocês, ok? E a ajuda pode vir, incrivelmente, do setor do trabalho, ok? Da área que tem a ver com a vossa rotina, com o vosso trabalho. Pode estar a vir de lá alguém, ou um patrão, ou um colega de trabalho, ou alguém ou um cliente, sei lá, qualquer coisa que vos possa dar uma luzinha e ajudar-vos a que vocês percebam melhor esta coisa da emoção, ok? Claro, até a própria pessoa no trabalho depois pode causar emoções também, ok? Vai mexer com as vossas emoções, mas seja como for, mesmo que vocês sintam isso como uma coisa negativa, olhem sempre para o lado positivo, ok? Aquela pessoa tem excesso, vocês têm em falta. Por isso aproveitem para aprender o que é que ela tem, ok? Para aprender a ser um pouco mais como ela. Não tanto, obviamente, mas também se não fosse assim tão forte não vos tinha chamado a atenção, ok? Mas vão ser também um pouco como ela e aprendam aquela energia que ela tem que vos estava em falta em vocês. Por isso é que o universo vos mandou aquela pessoa para vocês aprenderem, ok? Sejam flexíveis, não olhem para as pessoas como a culpa é dela, porque eles é que são maus e eu é que sou a vítima. Nada disso, ok? Se vocês atraíram aquilo para vocês, é que vocês precisam de aprender alguma coisa. Vocês não são vítimas coisíssimas nenhuma. Vocês sabem muito bem trabalhar a vossa energia e têm que o fazer. Por isso, toca abrir o olho e perceber o que é que aquela pessoa tem que vocês não têm, o que é que vocês têm que trabalhar para conseguir chegar mais longe, ok? A outra situação de ajuda que pode aparecer tem a ver com valores dos outros, ok? Pode aparecer aqui algum valor de outras pessoas que vos venha a ajudar. Então, por exemplo, pode ser um empréstimo, pode ser uma taxa qualquer, pode ser alguma coisa, alguém que vos empresta, alguma coisa que venha lá e que vos ajude em termos de valores. E atenção que não tem que ser só valor de dinheiro, também pode ser outro género de valores, ok? Valores morais, valores de vida, e que vos possam ajudar a vocês entenderem melhor as vossas emoções, lidarem melhor com as vossas emoções e entenderem o que é que o universo quer comunicar com vocês através daquela emoção, ok? Fez sentido para vocês? Portanto, lembrem-se, isto é uma excelente altura para vocês evoluírem e vocês são o signo mais propício à evolução que existe, portanto, toca a pegar nesta oportunidade e seguir em frente para vocês aprimorarem o vosso ser, ok? Saírem daqui muito mais autoconfiantes, muito melhores do que aquilo que entraram durante esta lua cheia. Fantástico? Maravilha! Meus caros amigos virgens, ora bem, então esta lua cheia em Escorpião para vocês vai calhar na área que tem a ver com a comunicação, ok? Com a mente e com a comunicação. E mais uma vez eu vos lembro, vocês são gênios. Vou repetir, vocês são gênios. É muito importante que vocês percebam que vocês têm uma capacidade, em termos mentais, em termos de raciocínio, fabulosa, ok? Vocês são muito à frente. O problema está que vocês são tão à frente, são tão gênios, que quando é para fazer aquelas coisinhas básicas do dia a dia, vocês metem os dedos pelas mãos, porque é pequeno demais para vocês e muitas vezes vocês vão achar que são burros, ok? Mas isto não é verdade. Se vocês, eu costumo sempre explicar isto, se eu chamasse aqui o Einstein e lhe dissesse para ele estrelar um ovo, e ele ia começar, a raiz quadrada, não sei o quê, do metro quadrado, não sei como é, ia cálculos e mais cálculos e não estrelava o ovo nenhum de jeito, ok? Mas se eu lhe dissesse, faz-me aqui uma conta supersónica em termos matemáticos, físico-químicos, seja lá o que for, ele fazia aquilo com uma perna atrás das costas. Vocês são assim, ok? Vocês conseguem coisas difíceis, vocês conseguem coisas complicadas, ok? Quando o outro disser, isso é muito difícil, está ótimo para vocês, ok? Agora, coisas básicas, coisas simples, coisas do dia-a-dia, vocês não vão conseguir lidar com, ok? É
é areia demais para a vossa caminhonete. Aliás, areia de menos para a vossa caminhonete, ok? O que eu costumo explicar aos meus alunos é como tentar colocar um oceano dentro de um copo d'água. Não funciona, ok? Por isso é importante vocês perceberem que esta lua cheia pode-vos trazer alguma situação em termos de comunicação com os outros. Aqui há alguma chatice, ok? Vocês vão ter que se berrar com alguém vai berrar com vocês, ou com algum conflito, alguma situação mais complicada na vossa vida, mas é tudo para vocês pegarem em coisas difíceis, ok? Vocês virem muitas pilequices a acontecer à vossa volta, ok? A intriga deste e daquele, o xixi, o papapá, não liguem, ok? Esqueçam, ponham isso de lado e foquem-se naquilo que é realmente importante para vocês, ok? E expandam o vosso cérebro, leiam livros, vejam vídeos, estudem, aprofundem conhecimentos, tudo aquilo que vocês possam fazer em coisas difíceis e vocês vão ver como vão ter muitos melhores resultados, ok? Obviamente que nesta lua cheia pode acontecer, vai ser estas confusões, mas é tudo para vos fazer perceber que vocês são pessoas super inteligentes, ok? Génios mesmo. Portanto, toca a pôr esse potencial cá para fora. Agora, o que é que vos pode ajudar? Na área da vossa identidade, ou seja, aqui em termos de pessoas podem ser, por exemplo, os vossos filhos, ou alguém que esteja nos vossos tempos livres, ou alguém por quem vocês estejam apaixonados, ou alguém que faça parte do vosso núcleo de paixão. Imaginem que vocês têm uma paixão pela arte, ok? Então alguém que faça parte desse núcleo ligado com a arte, ok? Tudo que tenha a ver, alguém que esteja envolvido com vocês num projeto, ok? Tudo que tenha a ver com vocês mostrarem a vossa identidade. Reparem, através de projetos vocês mostram a vossa identidade, através de paixões vocês mostram a vossa identidade, através dos tempos livres vocês mostram a vossa identidade, através dos filhos vocês mostram a vossa identidade. Portanto, tudo tem a ver com mostrar a vossa identidade e todas as pessoas que estejam englobadas aqui podem-vos vir ajudar neste aspecto, ok? Agora, o que é preciso vocês serem flexíveis, porque vocês são uns cabeças duras, nunca querem saber de nada, acham sempre que é tudo muito responsável, então no que toca a tempos livres é só quando eu tiver tudo arrumado, tudo pronto, tudo trabalhado, tudo... e depois nunca fica, não é? Nunca há, ok? Então sejam flexíveis, ok? Saibam parar para descansar, saibam parar para fazer outras coisas diferentes na vossa vida, para abrir horizontes, porque às vezes, desse sítio onde vocês não queriam ir, mas que vos está a forçar, pode-vos vir uma solução espetacular para vocês conseguirem comunicar melhor, para vocês entenderem que têm um potencial de gênio dentro de vocês e porem cá para fora esse gênio. Ok? Faz sentido? A outra ajuda que também vos poderá estar a chegar é dos relacionamentos, ok? Os vossos relacionamentos, que normalmente são pessoas sempre muito lá nas nuvens, não é? Vocês ali com os pés assentes na terra e eles nas nuvens ali a viajar na maionese, e vocês irritam-vos profundamente, que responsáveis, ok? Mas se calhar esta leveza vai-vos ajudar a que vocês estejam mais calmos, ok? Que vocês consigam ver as coisas de uma forma mais leve, por isso prestem lá atenção àquele vosso relacionamento que é importante e que aquela pessoa vos pode estar a transmitir alguma coisa que seja interessante para vocês também, ok? Não se esqueçam disto, tudo para vocês mostrarem o vosso potencial em termos de mente, em termos de criatividade mental, ok? Faz sentido? Maravilhoso! Meus caros amigos balanças, ora bem então, para vocês esta lua cheia em Escorpião vai estar a calhar na área das finanças, ok? Na área que tem a ver com os vossos valores. E era muito importante vocês se lembrarem disto, que eu não canso de dizer, mas vou dizer mais uma vez, vocês são excelentes a lidar com dinheiro, ok? Toda a gente diz o contrário, eu sei. Vocês já vão fartos de ouvir o contrário, eu sei. Mas vocês são excelentes a lidar com dinheiro. Vocês têm um potencial de transformação fantástico, fabuloso. Tanto que a maior parte das pessoas põe-vos o pé em cima sempre que vocês tentam fazer algum género de movimentação financeira, ok? Agora é importante vocês perceberem, quantos mais entraves vocês tiverem, melhor é o projeto, melhor é a situação. Por isso, vejam sempre os entraves como, quanto mais difícil for, significa que mais capacidade eu tenho e mais longe eu vou conseguir chegar, ok? Por isso, lembrem-se desta energia porque isto é mesmo importante para vocês. Aqui, nesta lua cheia, o que pode acontecer será algum género de situação financeira que vos possa tirar ali o tapete, vocês vão ficar assim um bocadinho ali mais à deriva, ok? No entanto, lembrem-se disto, isto é apenas o universo a lembrar-vos que vocês têm capacidade para mais, vocês ainda podem fazer mais, ok? Claro que este potencial, este também pode ser uma coisa positiva, atenção, não tem que ser só uma coisa negativa, também pode ser dinheiro que entra na vossa vida, ok? Para vos dar mais poder para vocês fazerem mais. Vocês podem
bem, eu não digo ganhar euro-milhões porque isto não é a área de ganhar euro-milhões, mas vocês podem ter uma entrada de dinheiro boa na vossa vida. Agora, o que é importante é vocês perceberem que o que vocês vão fazer com esse dinheiro, ou com esses valores que entrarem, vai ser transformar, ok? Não dá para ficar ali a guardar no banco e achar que está tudo bem, ok? Não. É pegar naquilo e fazer uma transformação na vossa vida, e investir, fazer algo que vocês são bons, ótimos a fazer, que é transformações à vossa volta, ok? Por isso, lembrem-se disto, qualquer situação que aconteça que seja um bocadinho mais apertada financeira ou aberta demais, é importante vocês perceberem que tudo tem a ver com a vossa necessidade de transformarem mais, fazerem mais transformações, trabalharem a vossa autoconfiança, acreditarem que são ótimos a investir e fazerem mais investimentos, ok? A ajuda pode chegar da área familiar, ok? Sim, por incrível que pareça, a ajuda pode chegar da área familiar. Alguém que vocês, que mexa com as vossas emoções, ok? E pode não ser de uma forma muito positiva, atenção, mas vai mexer com as vossas emoções e era importante vocês prestarem atenção, ok? Pode ser a mãe, pode ser o pai também, mas normalmente costuma ser uma figura mais que tem a ver mais com a nossa emoção, então a mãe normalmente mexe mais connosco, ok? Mas também pode ser outra pessoa qualquer da vossa área, ambiente familiar, e atenção, família, não tem que ser só família de sangue, pode ser família do coração, alguém que mexa com as vossas emoções e que vos faça ver a coisa de uma perspectiva diferente daquilo que vocês estavam habituados a ver, ok? Por isso era importante vocês prestarem atenção, sejam flexíveis, ouçam o que eles têm para vos dizer, ok? Não é o fim do mundo, é só a opinião deles, vocês podem ouvir aquilo que vos interessa, aproveitar aquilo que vos interessa e o resto deitam ao lixo, ok? Quanto mais não seja a capacidade, a coragem que vocês dizem, espera aí que eu já te vou dizer. Pronto, e fazem melhor que o que fizeram antes, ok? Faz sentido? Isto é um incentivo, não quer dizer que seja muito positivo, mas vai ser um incentivo. Vejam-no desta forma, ok? Agora, em relação à outra ajuda que vocês podem receber, ela pode vir da área do trabalho, ok? Da área da vossa rotina. Pode ser alguém que trabalhe com vocês, pode ser alguém que... pode ser o chefe, pode ser o colega de trabalho, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Alguma pessoa que faça parte da vossa rotina do dia-a-dia e que vos venha trazer algum género de informação, digamos assim, que celestial, ok? Divinal, e que vos pode ajudar a ver as coisas num prisma diferente, ok? Um bocado de fé, um bocado de confiança é o que vocês precisam de ter aqui para conseguir lidar melhor com esta energia. E lembrem-se sempre que, seja lá o que for que acontecer nesta lua cheia, vai ser sempre para vocês terem mais, para vocês se sentirem mais seguros, para vocês terem mais dinheiro, para viverem mais em abundância, para estarem bem com vocês próprios, para trabalharem o sentirem-se merecedores de receber, isso também é muito importante, ok? E realmente terem mais abundância na vossa vida. Por isso, lembrem sempre, qualquer imprevisto, qualquer situação, relacionem com o facto de vocês terem que se valorizar mais, vocês têm que acreditar que vocês merecem mais e deixarem com que isso flua para a vossa vida, porque pode vir a ser extremamente positivo, ok? Tá? Muito bem. Agora, meus caros amigos escorpiões, ora bem, lua cheia em escorpião, calha na vossa constelação. Ei, rimou, que giro. Ok? Então, meus caros amigos escorpiões, o que acontece é que esta lua cheia vai estar a calhar na vossa área da apresentação e das iniciativas, onde vocês têm um potencial fabuloso, ok? Claro que vocês se escondem, porque ele é tão fabuloso que vocês até têm medo de o usar, ok? Vocês sabem que qualquer sítio onde vocês entrem, se apresentem ou tomem iniciativas, já vai haver transformação, não é? Então, como as pessoas normalmente vos dão para trás, não é? Como vos deixam fazer transformações, vocês já vão ali com pezinhos de lã, deixa lá ver se eu consigo pela esquerda ou pela direita, não é? Aquela coisa do mais tarde, não é? Vingança serve sempre prato frio, não é? Mais tarde pode ser que eu consiga lá chegar, não é? E a socapa, e lá vão vocês ali às voltinhas, a ver se conseguem a situação. E depois lixam-se, porque as pessoas topam, não é? E claro, vão proibir ainda mais do que se vocês fizessem ali às escâncaras, não é? Então o que é importante vocês trabalharem? Uma palavrinha, nunca se esqueçam disto. Autoconfiança, ok? Autoconfiança. Vocês são excelentes em termos de liderança, em termos de apresentação, em termos de iniciativas, vocês são excelentes. É preciso confiarem em vocês. Quanto mais vocês confiarem, mais transformações vocês fazem, melhores resultados vocês veem. Quanto menos vocês confiarem, mesmo que vocês vão fazer transformações, os resultados não aparecem, porque vocês vão ser sabotados, porque não souberam fazer frente às pessoas que vos estão a sabotar, ok? Então lembrem-se disto, muita autoconfiança, clareza, transparência, digam tudo o que têm para dizer com autoconfiança. Se me disserem que autoconfiança não funciona, ok? Digam tudo o que têm para dizer, demonstrem as coisas todas, sejam claros, sejam objetivos, sejam honestos, acima de tudo, mas com muita autoconfiança, ok? Não escondam as coisas, não vão pelo socapa, não vão ali subterfúgios, vão diretos ao assunto, tal, ok? E uma rajada, dão logo cabo da situação toda, ok? O importante é isto,
Lembrem-se, vocês são excelentes na liderança. Vocês vão chegar muito longe em termos de liderança se trabalharem em autoconfiança, ok? Não têm que ser déspotas, não têm que ser maus, não têm que fazer às escondidas, têm que confiar em vocês. Quanto mais vocês confiarem, quanto mais vocês souberem estar, mais os outros vão respeitar, ok? Então lembrem-se disto, porque esta lua cheia pode criar aqui alguns conflitos. Vocês queriam tomar uma iniciativa e pimba, lá vem um travão, ok? Vocês queriam liderar e pronto, lá está ali alguém a criar-vos inimizades. Vocês queriam apresentar-se de alguma forma e há alguma coisa que acontece que vocês não vão conseguir se apresentar, mas lembre-vos disso, todas as pedras no vosso sapato só vos vão fazer chegar mais longe no caminho, ok? Lembrem-se disto, é sempre tudo bom desde que vocês trabalhem a autoconfiança. Aproveitem as situações para ficar mais fortes, para ficarem mais confiantes, para enfrentarem melhor as coisas e vocês vão ver como vocês vão conseguir chegar muito longe na vossa vida, ok? E aproveitem, olha que só há uma lua cheia em Escorpião uma vez por ano, tá? Agora, as vossas ajudas podem vir de alguma comunicação que vocês fazem, ok? Estavam a falar com alguém e alguma coisa foi-vos dita, ou vocês leram em algum lado, ou vocês viram na televisão, ou alguém estava a falar ao vosso lado e vocês ouviram, ok? Há qualquer coisa em termos de comunicação que vos pode vir dar um insight, uma ajuda para vocês conseguirem chegar mais longe, ok? Às vezes até pode ser vocês a tomarem a coragem para dizer alguma coisa. Porque nesta área vocês têm um bocado de receio de falar. É um bocado tipo, e se eu não estou à altura? E se eu não sei tudo o que deve ser? E tudo, então ficam ali caladinhos, não é? Então o que era muito importante era serem mais flexíveis, ok? Acreditem mais também no vosso poder da comunicação. Se vocês falarem, provavelmente aquilo que vocês vão ouvir vai ser ótimo para vos ajudar a chegar mais longe nas vossas iniciativas e na vossa apresentação e na vossa liderança, ok? Agora, o que é importante é vocês se lembrarem disto. Qualquer comunicação que vocês vão fazer, sejam flexíveis. Quer sejam de vocês para os outros, quer sejam dos outros para vocês, sejam flexíveis, tanto para falar como para ouvir, sejam leves, ok? Leves. Treinem isto da leveza, não ponham peso em cima de vocês, não ponham culpa em cima de vocês, como diz o Gaspareto, a culpa é presunção, de vocês acharem que podiam ter feito uma coisa que não podiam, ok? Estão naquela circunstância, estão com aquela capacidade que vocês têm, é aquilo que podem fazer. Não podem mais, se pudessem tinham feito, ok? Portanto, nada de culpas em cima de vocês, é para transmitir e é para receber as transmissões, ok? Perceberam isto? A outra ajuda que pode estar a vir vai ser ligada com a vossa criatividade, ok? Então, por exemplo, todas as maneiras que vocês exprimam a vossa criatividade, os projetos em que estejam incluídos, os vossos filhos, que são parte da vossa criatividade, as vossas paixões, porque é quando vocês mostram mais a criatividade, os tempos livres, que é quando vocês também se mostram mais em termos de criatividade, ok? Então pode estar a vir aqui assim uma luzinha divina, assim uma ajudinha, uma estrelinha da sorte, que vos venha dar assim maior calor, maior criatividade, ou pelo menos incentivar a vossa criatividade, a vossa identidade, para vocês conseguirem se apresentar mais, para vocês conseguirem tomar mais iniciativas e para vocês conseguirem liderar melhor, ok? Fez sentido isso que eu expliquei? Lembrem-se disto, ok? No fim, tudo tem a ver com vocês avançarem em algo, ok? Claro que a ajuda pode vir da comunicação, claro que a ajuda pode vir ligada com a vossa identidade e todas as pessoas que estão ligadas com a vossa identidade, mas no fim será para vocês avançarem, para vocês tomarem iniciativas, para vocês se apresentarem, para vocês liderarem, ok? Não se esqueçam disso, vocês são fantásticos, ok? Meus caros amigos sagitários, ora bem então, esta lua cheia em Escorpião vai calhar num setor que tem a ver com o lado espiritual da vossa vida, ok? Então pode ser ótimo para vocês terem algum género de insight em termos divinos, digamos assim, ok? Se vocês quiserem aprender alguma coisa, se vocês quiserem evoluir em alguma coisa que tenha a ver com energias, que tenha a ver com espiritualidade, é excelente esta altura para vocês aproveitarem esta energia, ok? Porque vai haver ali algum género de situação que pode acontecer na vossa vida, seja de que forma for, ok? Seja em que área for, porque esta é uma área do mapa que implica com o mapa inteiro, ok? Portanto, pode ser qualquer situação na vossa vida que esteja a acontecer, ou que vá acontecer, e que vos vai permitir vocês começarem a ter que lidar com o lodo todo que estava dentro de vocês. Alguma coisa que vocês tinham lá parado, ok? E que não estava a ser trabalhado, e neste caso pode ser uma energia, ok? Alguma energia que vocês tinham lá parada e que não estava a ser trabalhada e que de alguma forma esta situação externa vai fazer com que vocês tenham que mexer nesta energia, ok? Portanto, é ótimo para vocês porem cá para fora essa vossa capacidade intuitiva, essa vossa capacidade de lidar com as energias e com o inexplicável, ok? E conseguirem chegar mais longe e fazerem mais coisas na vossa vida, ok? Portanto, lembrem-se disto.
Claro que, para quem não está no nível espiritual, aquela gente de pessoas que nem têm nada a ver com isto, não é? Pode ser uma ótima altura para começarem, ok? Mas também pode ser alguma situação em termos da própria vida que vos vai fazer ter que mudar algo em vocês, ok? Como eu falava no início do vídeo, se o cano estiver já com bastante lodo, este pode ser a última situação que vai fazer entupir o cano e vocês vão ter que desentupir o cano, ok? Vocês vão ter que pôr ali a mão na massa, vai cheirar mal, vai custar, que porcaria, que nojo, não sei o que mais, mas vai ter que ser, ok? Então é importante vocês perceberem isto. Alguma situação pode acontecer na vossa vida que vos vai fazer ter que trabalhar algo que estava estagnado na vossa vida, ok? Alguma energia, alguma situação que vocês não estavam a ver, não estavam a ver que havia um problema e que vai aparecer ali tipo chapado nos vossos olhos para vocês perceberem que têm que fazer esta mudança, ok? Faz sentido? Quer seja no lado espiritual, quer não seja no lado espiritual, não interessa, mas de uma forma geral, esta é uma excelente altura para vocês mudarem, para vocês perceberem o que é que não está bem e fazerem mudanças de uma forma geral na vossa vida, ok? A ajuda pode estar a vir da área financeira, é verdade, mas para isso é muito importante que vocês sejam flexíveis, ok? Provavelmente vocês devem ter para ali algum género de valor que está ali parado e que vocês têm medo de usar e que depois corre mal e depois se eu não estou à altura e depois se não acontece isto ou aquilo ou aquilo outro e vocês estão ali cheios de medo de fazer alguma coisa, ok? Então é muito importante vocês serem flexíveis. Lembrem-se, vocês têm um potencial enorme em termos de investimentos, ok? Vocês têm um potencial enorme em termos de lidar com valores. Mas é muito importante vocês acreditarem em vocês, ok? Não serem tão rigorosos, não serem tão responsáveis, não serem tão sérios, não porem assim tanto peso em cima das coisas, sejam leves, ok? Sejam mais levezinhos, deixem fluir. Vocês vão ver como os vossos valores materiais, ok? Seja dinheiro, seja uma casa, um carro, seja o que for, mas mesmo também os vossos valores morais, vocês mudarem os vossos valores morais, vai-vos ajudar a fazer transformações na vossa vida, vai ajudar com que vocês cheguem mais avante, ok? Por exemplo, se vocês estão a experimentar evoluir em termos espirituais, aqui pode ser necessidade de vocês mudarem os vossos valores morais, ok? Se até aqui vocês acreditavam em alguma coisa dentro da vossa cabeça, vai ser necessário vocês passarem a mudar essa maneira de ver as coisas, ok? Para depois conseguirem ter melhores resultados em termos espirituais, ok? Mas é importante vocês perceberem isto. Leveza, flexibilidade, sejam crianças, ok? Percebam que as crianças, elas, como não estão formatadas, elas conseguem ver tudo e mais alguma coisa, ok? Então vocês também vão poder fazer isso, vão poder ver tudo, vão poder abrir-se, vão poder estar mais leves para receber mais informações. Se vocês não tiverem a criatividade em funcionamento, provavelmente aquilo que vai acontecer é que vocês vão se fechar nos vossos valores morais que sempre tiveram e não vão conseguir ver para além daquilo e depois não vai funcionar, ok? Mas mesmo não sendo na espiritualidade, mesmo sendo na vossa própria vida, se vocês querem algum género de mudança, é preciso mudar o lado mental, ok? É preciso vocês entenderem o que está por trás das coisas. Imaginem, por exemplo, vocês me diziam assim: olha, Ana, eu gostava mesmo muito de deixar de fumar, ok? Então é preciso não só vocês irem avante com a vontade de deixar de fumar, mas também vocês perceberem que tipo de valor moral é que está por trás de vocês que vos empurra a fumar, ok? Que tipo de lado psicológico é que está por trás que vos está a levar a fazer isso. Não só tratar o problema, mas tratar a raiz do problema, ok? Para ver o que é que vocês vão ter em termos de resultados futuros, ok? Fez sentido? Agora, outra situação que também vos vai poder estar a ajudar tem a ver com a área familiar. E sim, por mais incrível que pareça, a vossa área familiar também poderá vir daqui algum género de pessoa que mexa com as vossas emoções e que vos esteja a trazer assim tipo uma esperança, uma luzinha, ok? Um insight qualquer que vos ajude a vocês conseguirem fazer esta transformação e a estarem mais conectados com a vossa essência, ok? Com o divino em vocês, ok? Por isso, lembrem-se disto, não sejam... normalmente vocês são um bocado crentes nesta área que tem a ver com a família e com as emoções, não é? Mas tenham os pés assentes na terra, olhem, observem, vejam aquilo que acontece à vossa volta e vocês vão ver como vai haver ali um insight que os vai conseguir ajudar a vocês realmente estarem a utilizar melhor as energias à vossa volta, estarem a fazer as transformações necessárias para depois virem ter melhores resultados, ok? Maravilha! Meus caros amigos Capricórnios, ora bem então, para vocês esta lua cheia em balança, já estava aqui a dormir, em Escorpião, balança já lá foi, vai estar a calhar na área dos amigos, grupos e conhecimentos, ok? Então era muito importante vocês perceberem uma coisa que eu já disse em vídeos anteriores, mas vou repetir. Vocês são excelentes a transformar as pessoas que estão à vossa volta, ok?
E claro, como vocês são excelentes a transformar, às vezes vocês encontram-se com pessoas que não querem transformar. Não estão bem, mas também não querem mudar. E vocês vão lá, metem a mão na ferida, começam a fazer assim... E a pessoa, ai que dói! Pum! E depois podem-vos criar algum género de problemas na vossa vida, ok? Já vos aconteceu, de certeza absoluta, vocês entraram num sítio qualquer, apresentaram-vos alguém, uma ou duas ou três pessoas, não interessa, e aquelas pessoas começaram-vos a tratar mal e vocês não sabem porquê, ok? Porquê? Porque aquelas pessoas tinham o seu lago emocional estagnado. E vocês chegaram ali com uma pedrinha e pum, atiraram para cima do lago delas. O que é que elas sentiram? Um pedregulho. Tipo, quem é este que chega aqui e já mexe com as minhas emoções, ok? Vocês não fizeram nada, atenção, vocês não fizeram nada, vocês simplesmente apareceram. Mas a vossa energia de transformação é tão forte que o que elas sentiram foi uma ameaça. Tipo, quem é este que já chega aqui e já está a fazer alguma coisa? Então, intrigas, ciúmes, invejas, ok? Muito normal acontecer isto com vocês nos amigos, grupos e conhecimentos, porque vocês têm um potencial fabuloso em transformação. Então, se querem o meu conselho, meus caros amigos, comecem primeiro a tomar consciência de que têm este potencial de transformação e segundo, a canalizar este potencial de transformação para quem quer ser transformado e não para quem não quer, ok? Então, afastem-se dessas pessoas que não querem transformação na vida delas e concentrem-se naquelas que realmente até querem que isso aconteça e se calhar até vos pagam para vocês fazerem aquilo, ok? Mas até na área profissional. Peguem nessa vossa energia e ponham-na para lá, vocês vão ver que me transformar é bom, é importante, mas as pessoas têm que querer que isso aconteça, ok? Senão só dá problemas na vossa vida, ok? Então, nesta altura desta lua cheia em Escorpião, o que pode acontecer é vocês terem à vossa volta algum género de quesília, conflito, chatice com algum género de amigo, grupo ou conhecido vosso, ou conhecidos, de uma forma geral, e isso pode causar algum género de complicação na vossa vida, ok? Mas é importante vocês lembrarem-se que isto é só o universo aqui a fazer-vos ver que vocês têm um potencial enorme de transformação e não o estão a utilizar. Ou estão a utilizá-lo com as pessoas erradas, ok? Então, vamos lá tirar daqui quem não interessa na nossa vida e deixar entrar pessoas novas que sejam realmente importantes, ok? Isto pode significar uma limpeza em termos das vossas amizades. Vocês podem sentir uma traição, podem sentir muito tristeza em relação a alguém à vossa volta, mas isso não tem que ser mau, ok? É simplesmente tirar o que já não presta para deixar entrar coisas novas, ok? Lembrem-se disto porque é muito importante. O vosso potencial de transformação é fabuloso, convém utilizá-lo com quem quer ser transformado, certo? Certo. O que é que vos vai poder ajudar? É a vossa apresentação, ok? É a vossa própria personalidade que, lembro-vos a vocês, desde 2008 e até 2024 está a levar com Plutão em cima e, portanto, vocês já estão a sentir esta transformação e vão continuar a sentir. E, portanto, é esta flexibilidade em olhar para o mundo à vossa volta, é esta flexibilidade na maneira como vocês se apresentam, é esta flexibilidade na maneira como vocês iniciam as coisas que vai-vos fazer, vai-vos ajudar a que vocês vejam este mundo dos amigos, grupos e conhecimentos de uma forma completamente diferente, ok? Por isso, prestem atenção, vocês próprios já estão mudados e o quanto vocês já estão mudados, já ouvi vários capricórnios a dizerem isto, não é? O quanto vocês já estão mudados e preparados para receber esta situação de limpeza em termos de amigos, grupos e conhecimentos para entrar pessoas novas e muito melhores que as que estavam antes, ok? Outra situação também que vos vai poder ajudar tem a ver com a vossa comunicação, ok? Vocês são pessoas que são muito criativas em termos de comunicação. Aliás, eu já vos disse várias vezes, escrevam um livro, que vocês têm muito jeito para isso, ok? Mas é importante vocês utilizarem esta vossa capacidade intuitiva e imaginativa e porem ao serviço de conseguirem estar melhor com os vossos amigos, grupos e conhecimentos, ok? Contem uma historinha, ok? Peguem no livro que vocês têm dentro da vossa cabeça e comecem a contar aos amigos, grupos e conhecimentos e vocês vão ver como eles vão dizer: ah, sim senhora, muito bem. Cuidado com quem vão dizer, ok? Então ainda se podem aproveitar da vossa história. Mas se vocês virem que isso por acaso por algum motivo acontece, é porque vocês ainda conseguem escrever uma coisa melhor do que aquela. Ok? Fez sentido o que eu expliquei? Por isso, lembrem-se. Aqui a situação tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos. E só lembrarmos aqui mais uma coisa, que é quando vocês têm amigos, grupos e conhecimentos que verdadeiramente vos valorizam, e não quem está ali a fazer de conta, ok? Quem é realmente importante para vocês, eles vão vos valorizar, vamos criar oportunidades, isto pode significar a entrada de valores na vossa vida, ok? Portanto, isto é também uma área financeira para vocês, um bocadinho disfarçada, mas é uma área financeira. Portanto, é muito importante que vocês saibam fazer a limpeza das amizades que já não interessam, grupos e conhecimentos também, não é só amizades, para deixarem chegar aquelas pessoas que realmente vos vão valorizar e que realmente vos vão fazer com que os valores entrem na vossa vida, ok? Lembrem-se disso, ajuda vocês próprios e alguns na vossa comunicação com os outros, certo? Maravilha!
Meus caros amigos aquários, ora bem, então, para vocês, esta lua cheia em Escorpião vai calhar na área que tem a ver com aquilo que nós chamamos da carreira, ou os objetivos profissionais e também os objetivos pessoais. E lembro-vos que vocês, nesta área, na área que tem a ver com os vossos objetivos, vocês têm um potencial fabuloso. E também vos lembro outra coisa, que é, quando nós temos objetivos, significa que nós estamos a viver numa sociedade. E por isso é que nós temos objetivos, porque vivemos na sociedade. Se nós vivêssemos no meio do monte completamente sozinhos, nós não tínhamos objetivos, nós não queríamos comprar uma casa, ou ser diretor de alguma coisa, ou viajar não sei para onde, ok? Então, exatamente porque nós vivemos em sociedade é que existem estes objetivos. Então, isto também é a área que tem a ver com a sociedade. E vocês, porque têm uma grande capacidade de transformação, têm uma grande capacidade de transformação da sociedade, ok? Então, os vossos objetivos muitas vezes vão em prol de transformar algo à vossa volta. Nem que seja o clube de escoteiros lá da esquina, tá bom, ok? O que interessa é que vocês estão a transformar alguma coisa na sociedade à vossa volta. E estão a perceber que têm capacidade para isso, ok? Porque muitas vezes o que acontece é que vocês têm a capacidade, mas não acreditam nela. Acham que não. E depois o que acontece é que se vocês não utilizam esse potencial enorme de transformação que vocês têm, a sociedade vai utilizar contra vocês, ok? Então é importante vocês perceberem que vocês recebem estas sabotagens, dificuldades, alguns impedimentos na vossa vida, exatamente porque vocês têm potencial para muito mais, para fazerem mais coisas, para transformarem mais à vossa volta. Seja com que ferramenta for, cada um depois faz à sua maneira, ok? Um médico faz à sua maneira, um músico faz à sua maneira, uma empregada de limpeza faz à sua maneira, cada um transforma como pode, mas é para fazer esta transformação, ok? Por isso, lembrem-se disto, esta lua cheia pode causar-vos algumas situações que não sejam muito fáceis em termos de atingir os vossos objetivos, em termos de lidar com a sociedade à vossa volta, mas é tudo para vos fazer ver que vocês têm um potencial fantástico, maravilhoso e que transformar é importante, ok? Faz parte da vossa missão de vida, vocês têm que transformar as coisas à vossa volta. Mas não tem que ser uma coisa difícil, vocês fazem com uma facilidade enorme, só é preciso trabalhar a autoconfiança. Quanto mais vocês acreditarem em vocês, quanto mais vocês acreditarem que têm este potencial de transformação, mais vocês estão a utilizar esse potencial de transformação, mais vocês estão a ver resultados, ok? Portanto, lembrem-se da palavrinha autoconfiança. Acreditem em vocês e façam transformações. Aproveitem esta situação, às vezes com situações não muito positivas, para ver o que é que vocês podem fazer para transformar ainda mais do que aquilo que vocês estavam a transformar até agora. Fazer ainda mais do que aquilo que vocês estavam a fazer até agora. E ver mais resultados do que aquilo que vocês estavam a ver até agora. Ok? Fez sentido? Agora, isto pode haver aqui uma ajuda para vocês em termos divinos. E eu sei que vocês têm sempre o pé atrás naquilo que tem a ver com as questões do espírito, né? Do espiritual, né? Tipo, isso não sei bem e tal, né? Mas é importante vocês serem mais flexíveis e entenderem que há aqui energias à vossa volta que vos vão ajudar para vocês conseguirem chegar mais longe, ok? Às vezes vem no formato de uma pessoa, às vezes vem no formato de uma coisa, ok? Não interessa, mas há algo que vos vai ajudar para vocês conseguirem chegar mais longe nessa vossa transformação da sociedade à vossa volta. E era importante vocês prestarem atenção e acreditarem mais, ok? Terem um bocado mais de fé e serem flexíveis para acreditar mais. Se vocês não forem flexíveis, pode aparecer tudo e mais alguma coisa, vocês não querem ver, não veem e não evoluem, ok? E depois, claro, o universo vai ter que esperar por uma próxima lua qualquer para vos fazer a coisa um bocadinho mais complicada. Se não é que é mesmo já nesta, ok? Portanto, tenham essa atenção. Há algo divino e lembrem-se sempre, há uma coisa que o Gaspareto diz. Gaspareto é um senhor na internet. Se não conhecem, vão lá pesquisar. YouTube, Gaspareto, ok? Ele diz assim, nós somos 10% corpo e 90% forças ocultas. Se nós acreditarmos que somos só nós, o máximo que nós conseguimos chegar é a 10%. Agora, se nós acreditarmos que há forças ocultas à nossa volta que nos podem ajudar de alguma forma, então deixamos de ser 10 e passamos a ser 20, ou 30, ou 40, ou por aí fora, ok? Então é importante vocês perceberem que vocês não estão sozinhos, há uma série de energias à vossa volta e a maneira como vocês lidam com as vossas energias faz com que essas energias à vossa volta vos ajudem ou vos penalizem de forma a que vocês atinjam os objetivos ou o objetivo primordial de vocês estarem aqui, que é aprimorar o vosso ser, ok? E através das experiências de mudar a sociedade, vocês também se vão mudar a vocês próprios, vocês também vão aprimorar o vosso ser, ok? E o universo fica todo contente que vocês cumpriram a vossa missão e maravilhosa, a vossa vida corre bem, ok? Outra situação que também vos vai poder ajudar é alguma coisa ligada com valores, ok? E atenção, porque vocês, no que toca ao campo dos valores, são às vezes um bocadinho desligados, ok? Vocês têm alguma dificuldade de ter os pés assentes na terra, ok? Andam lá a viajar na maionese, fazem uns filmes
e isso pode não ser muito vantajoso para vocês. Por isso era muito importante que vocês soubessem ter os pés bem assentes na terra, aproveitassem as oportunidades, sim, ligadas com a intuição, mas com os pés assentes na terra, ou seja, trazer isso à prática, fazer algo prático com aquilo que vocês têm de intuição, ok? E vocês vão ver que vão ter muitos melhores resultados, principalmente ligado com a transformação do mundo à vossa volta, ok? Os vossos objetivos, reparem, se vocês pensarem bem, os vossos objetivos, aqueles, os grandes, aqueles que vocês querem mesmo, todos eles vão implicar uma transformação do mundo à vossa volta, ok? Por isso, se vocês apostarem nessa transformação, ligarem à vossa intuição, mas souberem ter os pés assentes na terra para trazer essa intuição à prática e fazer algo, vocês vão transformar ainda mais, vocês vão atingir os vossos objetivos mais rapidamente, ok? Fez sentido isso que eu expliquei? Maravilha! E finalmente, os meus queridos amigos peixinhos, que lá por terem ficado para o último não quer dizer que não vão ter aqui informações interessantes também, ok? Então vamos lá ver. A vossa lua cheia, em Escorpião, vai calhar na área que tem a ver com a expansão do conhecimento, ok? E é uma área fantástica porque vocês aqui são pessoas que têm capacidade fabulosa, ok? Vocês gostam de aprofundar os conhecimentos, querem saber mais, como eu costumo dizer, encontram a agulha no palheiro, ok? Vocês querem saber mais, vocês pesquisam, vocês investigam, vocês nunca chega, querem sempre saber mais e isto é ótimo porque significa que vos vai trazer muita informação, ok? Vocês vão sempre ter um saco de conhecimento fantástico atrás de vocês. Agora, também vos lembro uma coisa que é preciso vocês acreditarem nele. Se vocês não acreditarem que tem um potencial em termos de conhecimento fabuloso, que ele não está lá a fazer nada, o saco só pesa, ok? Então é muito importante vocês lembrarem-se disto. A autoconfiança, ok? Acreditem que vocês são pessoas que têm um potencial em termos de conhecimento tão grande, mas tão grande, que a vossa visão ampla vai-vos permitir transformar muito as coisas à vossa volta e vai-vos permitir transformarem-se muito, ok? Por isso, esperem que às vezes possa acontecer alguma situação ligada com, sei lá, uma viagem que vocês possam fazer, um curso que vocês possam fazer, um livro que vocês possam ler, um filme que vocês querem ir ver, alguma coisa em que vocês vão expandir o vosso conhecimento. Pode acontecer algum problema nesse aspecto, mas é tudo para vos fazer ver que vocês ainda podem chegar mais longe, ainda podem fazer mais, ok? Ainda podem utilizar melhor o vosso potencial de transformação, ok? Imaginem uma coisa prática, imaginem que vocês tinham combinado com os amigos ir ao cinema, ok? E à última da hora há um problema qualquer gigantesco que vocês não podem ir, ok? Coisa qualquer, uma chatice com os amigos, um problema assim mais drástico, ok? O que é que vai acontecer? Vocês vão ficar chateados, vão estar ali a chorar pelos cantos, ai que desgraça, e traíram-me, que chatice e tal. Nada disso, ok? É parar para pensar, se eu não fui ver este filme é porque não tinha que ser, ok? Se eu não fiz esta viagem é porque não tinha que ser. Mas agora vamos tentar perceber o que é que está por trás disto, ok? Não é só não tinha que ser, o que é que está por trás, ok? Vamos descrever esta situação numa palavra, iremos ao contrário, tudo aquilo que está em excesso no outro está em falta em nós e, portanto, vamos trabalhar esta energia em nós, ok? Então, lembrem-se sempre disto, é preciso fazer esta leitura da situação para conseguirem chegar mais longe em relação à energia que vocês têm dentro de vocês, ok? Agora, esta expansão do conhecimento pode ser fabulosa se vocês souberem tirar partido disto, ok? Vocês vão aprender mais, vocês vão ficar com uma visão ainda mais ampla e vão conseguir tirar partido desta informação para vocês, para o vosso próprio crescimento pessoal. Agora, o que vos vai poder estar a ajudar são exatamente os amigos, os grupos e os conhecimentos, ok? Por isso é que eu falava naquilo há bocado, neste exemplo. Porque os amigos, grupos e conhecimentos, que vocês são um bocado fechados aqui nesta área, não é? Aquela coisa do amigo meu tem que, depois lista de rolo de papel higiênico, não é? Nunca mais acaba. São muito exigentes, querem amigos fiéis, como vocês dizem, poucos mas bons, não é? Mas isto não vos ajuda muito, porque reparem, vocês estão a impedir com que as pessoas cheguem à vossa beira, vocês estão a impedir com que a transformação aconteça, vocês estão a impedir ter experiências para crescer. Então é importante vocês serem mais leves, mais flexíveis, ok? E perceberem que sim, vocês vão atrair para vocês pessoas complicadas, sim, vocês vão atrair para vocês pessoas que não estão à vossa altura, mas seja lá o que for que acontecer com os amigos, grupos e conhecimentos, vocês vão estar sempre a aprender algo mais que vão acrescentar à vossa personalidade, algo mais que vão acrescentar às vossas experiências de vida para aprimorar o vosso ser. Por isso não se fechem, ok? Deixem que venha a experiência, percebam que aquilo vai vos transformar, percebam que aquilo vai vos dar mais força para vocês chegarem mais longe e principalmente para vocês terem mais conhecimento, para vocês conseguirem expandir-se mais. Lembrem-vos que quando vocês têm mais conhecimento, vocês conseguem chegar mais longe na vossa vida, ok? Vêm mais amplo, têm mais perspectivas, portanto chegam mais longe. Por isso é muito importante vocês deixem que as experiências dos amigos, grupos e conhecimentos venham ter com vocês para depois conseguirem chegar mais longe em termos da vossa expansão.
Outra questão aqui que também vos vai estar a ajudar são vocês próprios, ok? Lembre-vos que desde 2011 até 2026 vocês têm aqui o Neptuno na vossa área que vos está-vos a deixar ainda mais intuitivos, ok? Mas esta questão da intuição é um pau de dois bicos, não é? Por um lado, vocês são pessoas que, ao serem intuitivas, significa que conseguem lidar melhor com a espiritualidade, mas se vocês não conseguem lidar bem com esta questão da intuição, porque ninguém nos ensina, porque é difícil compreender, é algo que é assim um bocado mais estranho, não é? Então muitas vezes, em vez de estarem a utilizar a intuição, vocês estão a utilizar a ilusão, ok? Então ficam lá a viajar na maionese e depois desiludem-se com as coisas. Então o que era muito importante vocês lembrarem-se é que não é preciso estar nem a viajar na maionese, nem completamente fechados em relação à intuição. É observar, ok? Qualquer coisa que aconteça à vossa volta, vocês não vão tirar conclusões precipitadas, nem boas nem más, vão simplesmente observar, a ver vamos, ok? Vamos ver o que é que isto vai dar, vamos perceber até que ponto é que isto vai chegar. Parece uma coisa negativa, mas depois até pode ser positivo. Parece uma coisa positiva, mas depois até pode ser negativo. Portanto, convém termos atenção e prestarmos atenção às coisas que estão a acontecer à nossa volta. Porque se vocês estiverem bem sintonizados com a vossa intuição, estiverem com os pés assentos na terra e estiverem a observar as coisas tal e qual como elas são, vocês vão entender muito sobre o vosso propósito, sobre o vosso caminho, sobre aquilo que vocês têm a trabalhar naquele momento, ok? E as vossas iniciativas e a vossa apresentação podem-vos ajudar e muito a vocês conseguirem chegar mais longe na vossa expansão do conhecimento e depois mais longe em relação à vossa própria expansão pessoal, ok? Por isso, lembre-vos isso. Isto tem a ver exatamente com a questão de vocês conseguirem utilizar melhor o vosso conhecimento, chegarem mais longe com a expansão do conhecimento e com a vossa própria expansão pessoal. E a ajuda pode vir do lado dos amigos, apesar de vir disfarçada, claro, e da vossa própria apresentação e iniciativas, ok? Por isso prestem atenção àquilo que acontecer agora nesta lua cheia, porque pode ser extremamente vantajoso em termos futuros, se calhar não já, mas em termos futuros para vocês verem onde é que vocês vão conseguir chegar ainda mais longe na vossa vida, ok? Fez sentido? Maravilha! Espero então que vocês tenham gostado. Esta foi a minha verificação em relação à lua cheia em Escorpião. E pronto, vamos nos encontrando no próximo vídeo. Lembro-vos, não se esqueçam, subscrevam o canal, façam like no vídeo, partilhem com os vossos amigos porque eles vão gostar de certeza absoluta. E acabo-vos espero então no próximo vídeo. Um abraço e beijos, até à próxima!